Olá, eu sou o professor Flávio Santos e eu vou te mostrar como gabaritar as questões de legislação para os concursos do Estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos começar uma conversa sobre o Estatuto dos Servidores, sobre o regime jurídico único, um conjunto de direitos, deveres, atribuições, proibições, o regime disciplinar, a forma de comportamento adequado do servidor público, deveres, proibições. E vamos falar, inclusive, já de início, sobre nomeação, posse, exercício. Vamos entender tudo isso, vamos ver como cai na prova. Vamos falar sobre estágio probatório, vamos falar sobre estabilidade no teu cargo público. Então me acompanha, vem comigo. Estatuto dos Servidores. Esta lei diz que este estatuto estende-se aos servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, quem são os servidores públicos do Rio Grande do Sul? Aqueles aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e os cargos em comissão, que são de livre nomeação e livre exoneração. Então vamos à lei? Esta lei dispõe sobre o Estatuto dos Servidores e fala sobre as categorias profissionais. Para efeitos dessa lei, servidor público é a pessoa legalmente investida que legalmente ingressou em um cargo público. Mas o que é um cargo público? Isso é questão de prova, hein? Isso é questão de prova. Cargo público, você responde, é aquele que é criado por lei, em número certo e com denominação própria. Isto é um cargo público, essa nomenclatura é perguntada nos concursos. Veja só, cargo público é criado por uma lei, tem um número certo, uma quantidade certa para cada cargo, e tem o seu conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor, mediante uma retribuição em pecúnia a você, servidor público. Veja só, os cargos públicos estaduais são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos legais, é claro, e para também investidura dos estrangeiros na forma da lei complementar, tá bem? Então existe uma outra legislação que trata sobre o ingresso de estrangeiros em cargos públicos, principalmente reservando vaga para professores, técnicos, universitários, tá bem? Não é o mérito da nossa conversa agora, fica tranquilo, cargo público acessível por todos os brasileiros, na forma da lei, e aos estrangeiros também, na forma da lei complementar. Os cargos em comissão, eles são de livre nomeação e livre exoneração. Eu quero que tu guarde essa parte agora, essa parte, circula isso aí no teu material. Não são organizados em carreira. Não há uma carreira para cargos em comissão. Presta atenção, concurseiro. Vamos lá, cargos em comissão, preferencialmente, e as funções gratificadas, com atribuições de chefia, assistência e assessoramento. Vocês estão acostumados a estudar no direito constitucional que esses cargos em comissão, né, e cargos de função gratificada são para direção, chefia e assessoramento. Tá certo lá? Tá certo aqui também. Uma nomenclatura diferenciada que eles escolheram: chefia, assistência e assessoramento. São exercidos por servidores do cargo de quadro permanente, ocupantes de cargos técnicos ou profissionais, né, na forma da lei. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira. Então, vou retomar, presta atenção. Cargo de provimento efetivo, leia-se você, concursado. Esse teu cargo é organizado em carreira, com promoção de grau a grau, mediante critérios de merecimento e de antiguidade. Vou retomar. Os cargos em comissão não são organizados em carreira. São os cargos de provimento efetivo que são organizados em carreira. Guarda isso. A investidura, como eu já falei, é o ingresso. E nós já tivemos várias questões de prova das nossas bancas aqui da região. Banca Fundatec, por exemplo, que já perguntou inúmeras vezes, né? Estatuto dos Servidores não cansou de perguntar uma coisa básica. A investidura em cargo público, provimento efetivo, depende de você. Porque você precisa ser aprovado antecipadamente, previamente num concurso público, de provas ou de provas e títulos. Veja só, a investidura em cargo público depende da tua aprovação no concurso público. A investidura de que trata esse artigo ocorrerá com a posse. Isso tudo é questão de prova, entenda, meu amigo, minha amiga, entenda isso. Veja só, a investidura ocorrerá com o exercício, está errado. A investidura ocorrerá com a nomeação do candidato. Está errado. A investidura, o ingresso, vestir-se do cargo, é no dia da posse, que é um grande evento que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso também. Temos mais aqui.
Veja só, temos uma questão de prova, bem simples, bem rápida. Um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um servidor mediante a retribuição pecuniária. Trata-se de... O que ele está pedindo aqui? A nomenclatura, o conceito, e vem mexer na tua memória. Provimento, carreira, cargo público, investidura ou exercício? Um conjunto de atribuições e responsabilidades. O que é isso? Cargo público. Acabou a questão. Rápido assim. Nós temos mais questões aqui, nós vamos parar em um determinado momento para resolução de questões. Mas me acompanhe. São requisitos para o ingresso no serviço público: possuir a nacionalidade brasileira, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, a idade mínima é de 18 anos, aptidão física e mental, é claro, em gozo dos seus direitos políticos e as condições prescritas para cada cargo, evidentemente. Veja só, as regras básicas. A comprovação do preenchimento dos requisitos dar-se-á na ocasião da posse. Então veja só, nós temos a nomeação, a posse e o exercício. Você foi nomeado e terá um prazo para tomar posse. Quando for tomar posse, deve levar a documentação adequada para ver se você atende os requisitos do cargo. Tá? Então a comprovação dos requisitos dar-se-á com a tua posse. Veja só, tem mais informação interessante aqui. Se você for tomar posse, fazer exames, né, de saúde para isso, e for julgado candidato temporariamente inapto, presta atenção aqui, temporariamente inapto, cuidado com o concurso. Se o candidato fosse julgado permanente inapto, ali se encerrava, né, a sua ideia de ingressar no cargo público. Nós estamos vendo um candidato que foi temporariamente inapto. Ele poderá requerer uma nova inspeção médica no prazo de 30 dias. O prazo cai na prova. Cuidado, é temporariamente, não é permanentemente. Professor, não entendi, me dá um exemplo. Sim, você infelizmente teve um entorse de tornozelo, nós temos aí uma dificuldade da tua deambulação, de andar por aí, você está com uma tala engessada, por exemplo. Nesse momento você é temporariamente inapto. Poderá requerer uma nova inspeção médica no prazo de 30 dias a contar da data, né, que tiveram ciência da tua inaptidão, tá bem? Agora veja só, me acompanha aqui. Olha só essa atualização de 2020, hein, concurseiro? Olha a legislação atualizada, presta atenção. Veja só, o servidor da administração pública estadual, ao tomar posse em novo cargo, sem interromper o seu exercício. Então, isso aqui é uma situação para quem já é servidor. Ele já é servidor, fez o concurso, foi nomeado novamente. Ele vai tomar posse em um novo cargo. Ele não interrompeu o exercício do cargo anterior. Será submetido a uma avaliação médica pericial, mas é dispensada a apresentação de exames complementares, porque ele já é servidor, foi examinado há pouco tempo, então nós vamos suprimir essa parte para esse indivíduo que já era servidor público. Tá? Dentro das regras do parágrafo 3º, como vocês estão vendo. Mais informações. Integrará a inspeção médica o exame psicológico que tem caráter informativo. Tá? Então o caráter do exame psicológico ele é informativo. Alguns cargos, né, ele pode ter caráter eliminatório. Mas em geral, como estamos estudando aqui no Estatuto, o exame psicológico tem caráter informativo. Formas de provimento. Esta parte do nosso estudo, entenda, quando eu falo isso, é para o teu bem. Se tu não sabe as formas de provimento, tu não merece passar na prova, entende? Ai, não faz isso. Faço sim! Se tu não sabe o básico, se tu não sabe o essencial, o primordial, se tu não entende que isso aqui é a Bíblia de um servidor público, fica difícil. Tu tem que amar o Estatuto de Servidores, tem que desejar, trazer para perto, porque por uns 25, 30 anos é ele quem te acompanha. Então veja só, formas de provimento são formas de preenchimento de um cargo público e se dará por nomeação, readaptação, reintegração, reversão, recondução e aproveitamento. Se você quiser, pode montar um mnemônico, né? No, re, apro.
Que é isso, professor? O mnemônico que tu vai montar para decorar. Observe: nomeação, readaptação, reintegração, reversão, recondução e aproveitamento. Nós vamos estudar cada um deles. E tu vai saber e vai decorar um por um e vai entender também. Por quê? Porque tu vai passar nesse concurso. Me acompanha, vem comigo. Recrutamento é geral e destina-se a selecionar os candidatos através de um concurso público, onde nós fazemos uma provas ou provas e títulos. Concurso público tem o objetivo de selecionar candidatos. No concurso público, pessoal, o que nós vamos observar é que as provas deverão aferir com caráter eliminatório, veja bem, os conhecimentos específicos. Então a parte de específicos é uma parte que evidentemente tu tem que dominar, porque tem caráter eliminatório. Se não atingir o número de acertos adequado, tá fora, né? Tamanha a importância dos conhecimentos específicos, tá bom? Serão considerados como títulos para que tu apresente, né? Para que onde tem provas e apresentação de títulos. Somente os cursos e atividades desempenhados pelos candidatos que têm relação direta com as atribuições do cargo que é pleiteado. E ele vai trazer aqui uma informação bastante importante para nós. Os pontos correspondem e não podem somar mais que 25% total de pontos concurso. Então fica a dica aí, começa a criar uma estrutura de decoreba, onde tu vai colocar números, prazos, valores. E isso vai ser importante para o teu estudo. Aqui já tem mais um, né? Título não soma mais de 25% da prova, tá bem? Aqui temos critério de desempate, de acordo com o Estatuto dos Servidores, né? Para os aprovados e estão em pé de igualdade. Nós temos a maior nota das provas de caráter eliminatório, evidentemente, os específicos, né? Maior nota nas provas de caráter classificatório, se houver, prevalecendo a que tiver o maior peso, no caso. E o sorteio público, né? Com antecedência mínima de 3 dias úteis da sua realização, todos serão avisados pela imprensa oficial. Prazo de validade do concurso, me acompanha aqui, será de até 2 anos. Pode ser prorrogado uma única vez por igual período. Professor, a prorrogação do concurso é obrigatória? Não. O prazo de validade é de 2 anos. Ele pode ser prorrogado uma única vez por igual período. O direito das pessoas com deficiência, no artigo 15 desta lei, as pessoas portadoras de deficiência, agora o termo adequado, né, de acordo com o Estatuto das Pessoas com Deficiência, é pessoa com deficiência, mas não está incorreta a legislação que ainda trata por pessoa portadora de deficiência, tá bem? E a lei vai reservar o percentual adequado de cargos. Vamos lá. Essa foi uma questão feita pela Banca FAURGS, adaptada para vocês responderem. Veja só, me acompanhe. Na forma da Lei Complementar 10.098, né, qual das seguintes hipóteses não é forma de provimento de cargo público? Bom, você poderia dizer agora, professor, no apro. O que tu não encontrou ali? Nenhum trans, não tem trans. Transferência não é forma de provimento no Estatuto dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Viu só que rápido? No apro. Fora disso, não é forma de provimento, tá bem? Nós vamos falar mais sobre isso. Como nós falamos no início desta apresentação, a nomeação do candidato, ela se dá em caráter efetivo, leia-se aí para o concurso público, ou em comissão. Lembro vocês que nomeação é uma forma de provimento. E esse provimento dar-se-á para cargo efetivo ou para cargo em comissão. Ele traz um outro termo aqui que você tem que decorar, né? O significado de lotação. Lotação é a força de trabalho quantitativa, de cargos nos órgãos em que efetivamente devam ter exercício os seus servidores, né? Lotação, a gente dizia, que é a repartição onde o servidor deverá ter o exercício, tá bem? Frase de concurso. Tanto a lotação como a relotação poderão ser efetivadas a pedido ou a ex-ofício. Então vamos lá. Você é lotado em um determinado local para o exercício do cargo e pode solicitar relotação. Claro que nós não vamos entrar nos trâmites internos
do Estado, aos critérios para te poder acessar o direito de relotação. Mas o que o termo aqui para a tua prova diz é o seguinte: existe lotação e também a possibilidade de ser relotado, a pedido do servidor ou a ex officio, que é quando a instituição efetua a relotação de um servidor público. Mas só para ficar, isso já foi frase de concurso público aqui no nosso município de Porto Alegre, por exemplo. Tanto a lotação como a relotação poderão ser efetivadas a pedido ou de ofício, atendendo, claro, sempre os interesses da administração. Posse. Me acompanha, me acompanha. Nomeação, posse e exercício. Então o nosso candidato foi nomeado e agora vai tomar posse. Mas o que é posse, professor? Isso cai na prova. O conceito posse é a aceitação expressa do cargo público pelo nomeado. Aceitar de forma expressa é assinar um documento dizendo e mostrando o teu interesse por este cargo. Eu, espacinho, e ali vai estar o teu nome, hein, concurseiro? Declaro aceitar o cargo público no seu conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades. E tu vai assinar embaixo e vai sorrir para Deus, entendeu? Então veja só, posse é a aceitação expressa do cargo público. E a assinatura desse termo tem um prazo, que é muito perguntado em concursos. Qual é o prazo da posse? 15 dias, a contar da data da tua nomeação. Prorrogável por igual período, a pedido do interessado. Veja só, veja só. Ah, o prazo da posse é 30 dias? Não, tá errado. Se eu te pergunto o prazo da posse, você responde 15 dias. Posso colocar na tua prova 15 dias úteis? Não! Se fosse a legislação, eu estaria escrevendo. São apenas 15 dias, ponto final. Quando se tratar de um servidor legalmente afastado do exercício do cargo, o prazo para a posse começa a fluir a partir do término do seu afastamento. Veja, mais um direito reservado a quem já é servidor público do Estado do Rio Grande do Sul. Então você já é servidor, foi nomeado em um novo cargo, só que você está afastado, né? Legalmente afastado, uma licença gestante, uma licença prêmio, quem sabe de férias, legalmente afastado. Pois bem, o prazo para tomar posse vai começar após o término do afastamento desse servidor público. É um direito aí reservado a servidores no estado do Rio Grande do Sul. Bem bacana, fica a dica também. A posse poderá dar-se mediante procuração específica. Tá? Também termo de prova para que você compreenda, né? Naquele momento você não estava presente no estado do Rio Grande do Sul por algum motivo, estava viajando, estava de férias. Você pode deixar um documento, uma procuração específica para um familiar, para um amigo, para que ele vá até lá tomar posse no teu lugar, te representando assim legalmente. Veja só, às vezes a prova diz assim, né? A posse não poderá dar-se por procuração. Bom, você está vendo aí que ela pode sim se dar por procuração específica. E se você não for até lá tomar posse? Se a posse não se der no prazo, será tornada sem efeito o ato da tua nomeação. Perdeu o cargo. Tá? Então eu costumo dizer para meus alunos que o concurso, né, ele não se encerra com a data da prova, pessoal. Vocês precisam acompanhar o trâmite deste edital após a prova também. Se a posse não se der no prazo certo, será tornado sem efeito a tua nomeação. Veja só essa questão de prova. Somente o governador é competente para dar posse. Ponto final. Essa afirmativa é verdadeira? Que, professor? Somente o governador é competente para dar posse. Ponto. Isso é verdade? Então me acompanha aqui. O governador do estado são competentes para dar posse. O governador do estado, aos titulares de sua imediata confiança, e olha lá, os secretários de estado, os dirigentes de órgão diretamente ligados ao chefe do Poder Executivo e aos seus subordinados hierárquicos. Portanto, essa afirmativa é incorreta. Não é só o governador que é competente para dar posse. Os secretários também podem dar. Os dirigentes de órgãos e instituições do estado também podem dar posse. Tá bem? Novamente, nomeação, prazo para tomar posse, 15 dias. Tomada a posse, aceitado o cargo público, você terá um prazo para entrar em
exercício. Mas o que é exercício, professor? Exercício é o desempenho das atribuições do cargo. Essa nomenclatura é importante para ti, concurseiro, porque às vezes a pergunta da prova tange por aqui, né? Marque a alternativa incorreta e ele coloca o conceito de cargo público, o conceito de posse, de exercício, de lotação e pode manipular alguma coisa aí no meio para te induzir ao erro. Então vamos deixar esses conceitos bem, né, reforçados na nossa memória. A nomeação se dá em caráter efetivo ou em comissão, a posse é a aceitação expressa do cargo público e o exercício é o desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo de, olha lá, até 30 dias contados da data da posse. Ei, você está fazendo concurso, toma cuidado. Eu posso escrever tudo isso aqui e colocar daqui até 30 dias da data da nomeação. Estragou tudo. Faz com calma, muita calma, concurseiro. Atenção na tua leitura. Por que ele fez isso? Para te induzir ao erro. O prazo é até 30 dias. Então, cuidado aí e façam a estrutura de prazos de vocês, né? Nomeação, posse, exercício. E se não for até lá entrar em exercício? Veja só, você foi, tomou posse e não entrou em exercício. Será tornado sem efeito o ato da nomeação do servidor. Olha aí, já te chamou de servidor, tu nem começou a trabalhar e foi chamado de servidor, percebeu? Por quê? A investidura se dá com a posse. Você tomou posse? Chamado de servidor. Só que não entrou em exercício, o que resta a você? Será tornado sem efeito a nomeação do servidor que não entrar em exercício no prazo estabelecido nesse artigo. Compete à chefia imediata da unidade administrativa, onde tu for lotado, dar ali o exercício e providenciar os elementos necessários à complementação, né, dos seus assentamentos individuais, toda a tua documentação. Frase de concurso. Tem coisas, né, que a gente mostra, mais tarde vai acabar explicando novamente, aí você vai compreender melhor muitas vezes. Então, não sai do vídeo, continua por aqui, continua nos acompanhando. A readaptação, a recondução e a nomeação, guarda esses três conceitos de provimento aí, readaptação, recondução e nomeação, em outro cargo, com consequente exoneração do cargo anterior. Olha o que ele vai dizer agora, não interrompe o exercício. Exercício é desempenho das atribuições do cargo. Você está trabalhando e foi readaptado, reconduzido ou nomeado em outro cargo. O que vai acontecer? Você continuará trabalhando. Readaptação, recondução e nomeação. Não, circula este não aí. Não interrompe o exercício. E toma cuidado, eu posso escrever na tua prova para te induzir o erro. A readaptação, a reversão e a nomeação não interrompem o exercício. E aí ficou incorreta a questão. Então cuidado, é readaptação e recondução, e claro, a nomeação, que não interrompe o exercício. Fica a dica, vai ter que decorar. Ouve o vídeo várias vezes, quantas vezes for necessário, tá bem? Veja só, um mapa mental de presente para o nosso concurseiro, para entender o que eu estou falando até aqui. Nomeação, 15 dias para tomar posse. Claro que pode ser prorrogado. Tomada a posse, nós temos 30 dias para entrar em exercício. Tá bom, concurseiro? Mais uma frase de concurso. O servidor removido ou redistribuído a ex-ofício, quando a instituição, né, toma esse ato administrativo, que deva ter exercício, presta atenção, em outra localidade, você vai para outro município, terá 15 dias para entrar em exercício. Nós chamamos isso de período de trânsito, né? Para deslocar esse servidor de um município para outro, nós damos esse prazo para ele entrar em exercício. Quando ele vai para outra localidade, mais um prazo para decorar, mais uma situação que deve ser memorizada. Pessoal, o servidor ele tem direitos, uma série deles, inúmeros direitos, e um desses direitos é que o servidor pode afastar-se do exercício de suas atribuições, do serviço público estadual, presta atenção, mediante autorização do governador. Só o governador autoriza esses afastamentos aqui. Colocação à disposição, estudo ou missão científica, cultural ou artística,
estudo ou missão especial no interesse do poder público, do interesse do Estado. Então, para colocar à disposição para estudo e missão científica, para estudo ou missão especial, precisa da autorização do governador do Estado. Artigo 26, presta atenção. Salvo nos casos previstos nesta lei, o servidor que interromper o exercício por mais de 30 dias consecutivos será demitido por abandono de cargo. Então nós temos aqui a aplicação, evidentemente, de uma penalidade, que é a demissão do servidor público. Por quê? Porque ele tem mais de 30 faltas consecutivas. Claro, no concurso vocês devem prestar atenção. Isso aqui é muito conhecido. Ó, o servidor que interromper o exercício por 30 dias será demitido por abandono de cargo. Não é verdade. Observe, ele disse por mais de 30. 30 não serve. Fica atento, concurseiro. Temos aqui uma redação da Lei 15.450 que atualiza, de novo, o nosso estatuto em 2020 e diz o seguinte: o servidor que for preso, olha aí, servidor, se tu for preso para perquirir uma responsabilidade num crime comum ou até mesmo funcional, será considerado afastado do exercício do cargo na forma da lei, tá? Do artigo 80 desta lei que nós vamos verificar. Então, se por acaso você for preso por uma responsabilidade penal aí, né, um crime comum ou funcional, será considerado afastado do exercício do cargo. Se absolvido, terá considerado esse tempo como efetivo exercício, evidentemente, mas ele traz agora mais uma atualização para nós de 2020, que é o parágrafo 2º. O servidor preso para cumprimento de pena decorrente de condenação por crime. Se essa não for de natureza que determina, evidentemente, a demissão do servidor, ficará afastado do cargo sem direito à remuneração, reservando aqui o direito dos seus dependentes de um benefício. Então nós estamos falando aqui, pessoal, de auxílio reclusão de um servidor público, né? Que mais à frente dos nossos estudos, aqui no próprio Estatuto dos Servidores, nós vamos ter a oportunidade de abordar de forma mais detalhada isso. Mas guarda essa informação. O servidor está preso, você entendeu? Está preso, foi condenado, um crime que não justifica, evidentemente, a sua demissão, ele fica afastado do cargo, ele está sem direito à remuneração, mas nós vamos reservar o direito dos seus dependentes ao benefício do 259 desse estatuto. Quando nós chegarmos lá, você vai entender melhor ainda. Então vá se preparando aí, que nós vamos ter, né, uma bateria de provas de Estatuto dos Servidores e vamos abordar e discutir cada uma delas. Se prepara, concurseiro, tem bastante estudo por aqui. Estágio probatório. Me acompanha novamente. Nomeação, 15 dias. Posse, 30 dias. Exercício. A partir de agora você está em estágio probatório. Também bem atualizada a nossa legislação aqui de 2020 para corrigir algumas distorções legais que nós tínhamos aqui. O estágio probatório é um período de 3 anos em que o servidor, nomeado para o cargo efetivo, ficará em observação e nós vamos verificar a conveniência da sua confirmação no cargo público. Estágio probatório, 3 anos. Nós vamos avaliar os seguintes requisitos. Me acompanhe aqui. Questão de prova de concurso. Requisitos do estágio probatório. Você vai dizer padre. Padre. Olha o mnemônico. Padre. P de produtividade. A de assiduidade. D de disciplina. R de responsabilidade e eficiência. É isso que nós seremos testados por 3 anos em estágio probatório. O mnemônico é padre. Produtividade, assiduidade, disciplina, responsabilidade e eficiência. Questão de prova. Entenda uma coisa, concurseiro, às vezes é tão simples a questão. Eu digo são requisitos e coloco ali, exceto letra A, B, C, D e E. Está pronta a questão. Evidentemente ele vai manipular alguma. Só que ele vai manipular com algo que tu já ouviu em algum lugar. Como, por exemplo, colocar aqui ética. Ora, você está vendo ética escrito aí?
Vou colocar também, por exemplo, moralidade. Se o senhor está falando de princípios da administração pública, estou falando de legalidade aqui no meio. Tem que cuidar. Qual é a pergunta da prova? Requisitos para observar você em estágio probatório. Eu quero verificar a tua, pegando a ordem, né? Produtividade, a tua assiduidade, a tua disciplina, a tua responsabilidade e a eficiência. Esses requisitos poderão ser desdobrados em outros ainda, tá, pessoal? Mas já vai analisando aqui que isso aqui vai formar um boletim de avaliação no estágio probatório. Mais ajustes. Atualização da legislação 2020. Olha aqui, concurseiro. Presta atenção. Aferição dos requisitos do estágio probatório processar-se-á no período máximo de 32 meses. Então você sabe que tem 3 anos de estágio probatório e a aferição desses requisitos será feita em no máximo 32 meses, né? O qual será submetido à avaliação pela autoridade competente, servindo o período restante, né, para a aferição final. Ô professor, e se eu apresentar um resultado insatisfatório, tu será exonerado? Claro, e evidentemente que isso não vai acontecer contigo. Nós sabemos, né, do teu zelo pela prestação do serviço público, de qualidade, um serviço de qualidade apresentado à sociedade. É para isso que tu tá te preparando, não é verdade? Se ele for estável, ou seja, você já era um concursado que passou num novo concurso e no novo cargo não está dando certo. Então você era um estável, mas está insatisfatório no novo cargo. Tu será reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Mais uma definição de forma de provimento que daqui a pouco eu vou analisar uma por uma, tá bem? Mais algumas regras. Antes de formalizar os atos de que trata o parágrafo 1º, que é a tua exoneração, será dado ao servidor vista o processo correspondente e tu terá o prazo de 5 dias para, se tu quiser, é claro, apresentar a tua defesa e justificar por que tu não deve ser exonerado do serviço público. Em caso de recusa do servidor em ser certificado, a autoridade poderá valer-se testemunhas do próprio local de trabalho, te comunicando, evidentemente, da tua exoneração. Mais uma dica 2020. Essas atualizações são importantes, pessoal. Talvez não só pelo conteúdo que ela traga, mas para ver se o concurseiro está atualizado no dispositivo legal. Está acompanhando a atualização da sua legislação. A autoridade competente poderá designar comissão. Essa é uma comissão de avaliação de estágio probatório. É isso que eles estão dizendo aqui. Formada por 3 servidores efetivos e estáveis, né? Leia-se aí, então, concursados, já aprovados em estágio probatório, preferencialmente com um grau de instrução igual ou superior à do servidor avaliado. Não serão computados para integrar o triênio de estágio probatório os períodos de afastamento do exercício efetivo do cargo, cujo prazo fica suspenso até o término do seu afastamento. Então aqui ele está falando de um direito que lá na frente que nós vamos falar, que é o triênio, né, que dá direito a um percentual de aumento ao servidor, e eles estão dizendo que eu não vou computar no teu triênio os períodos que tu estiver afastado do exercício do cargo. É isso que ele está dizendo aí. E chegamos aqui na tão famosa, querida e sonhada estabilidade. Então após 3 anos de efetivo exercício, de avaliação e estágio probatório, você conquistará a sua estabilidade. Servidor nomeado em cargo de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público, adquire estabilidade após 3 anos, desde que é aprovado, evidentemente, em estágio probatório. Depois disso, veja só, servidor, você adquire estabilidade, não é imunidade, não é intocável. Você não está no Big Brother, veja bem. Você adquiriu estabilidade, mas pode ser mandado embora. Em que situação um servidor público pode ser mandado embora? Artigo 31, conhecidíssimo de provas de concurso no Brasil inteiro, pessoal. O servidor público estável somente perderá o cargo, vamos lá, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então vamos lá, ó. Romano 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado,
ou mediante, Romano 2, se tu quiser da prova, processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então tomem cuidado, eu posso dizer na tua prova, o servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial, ainda que pendente recurso. Está errado, é transitado em julgado. Também tome cuidado com essa frase aqui, ou mediante o processo administrativo, olha lá, olha o que é um concurso, pessoal, sem que lhe seja assegurada ampla defesa. Um S, uma letra, um signo distintivo acaba com a tua questão de prova. Presta atenção, hein? Tá bem? Em que ele seja assegurado, sempre, é claro, ampla defesa. Falamos agora de regime de trabalho, a autoridade máxima de cada órgão determinará o regime de trabalho, claro, quando não for discriminado em lei, né? E veja só, pode ser autorizado o regime especial de trabalho a critério da administração. O que nós estamos falando aqui? Do teletrabalho. Então veja a normativa legal de fevereiro de 2020, né? Resultante evidentemente aí da nossa pandemia. Pode ser autorizado o regime especial de teletrabalho a critério da administração na forma prevista no regulamento, né? Desde que exista, né, um mecanismo de controle de produtividade desse servidor que está em casa, em teletrabalho, né? Sejam cumpridas as metas individuais e coletivas, né, de produtividade de trabalho. As atribuições do cargo e atividade do setor não exijam presença física do servidor. Essas são as regras básicas para o teletrabalho. Então, bacana, né? Uma questão de prova aí com Romanos, ótima de se ler, de se fazer, né? Pode ser autorizado desde que, de forma cumulativa, exista mecanismo de controle de produtividade, cumpram-se as metas individuais e coletivas e essas atribuições possam ser, né, realizadas sem a exigência da presença física do servidor. Boa questão de prova, mais atual que isso é impossível, pessoal. A pedido do nosso servidor, a jornada de trabalho poderá ser reduzida entre 25 e 50 horas, né, 50%, mediante a concordância do titular do órgão de entidade do servidor que estiver vinculado. Também atualização de 2020, a incidência do regime diferenciado, que nós estamos falando aqui, acarreta a redução da remuneração na mesma proporção da redução da jornada de trabalho. Boas informações para serem perguntadas em provas, onde o examinador quer saber se de fato tu está atualizado. Professor, mas vai reduzir a carga horária e vai reduzir a remuneração do servidor. E isto foi isso mesmo que a Assembleia aprovou, tá bem? E assim você responde na prova. Não estou dizendo que eu concordo ou discordo, eu estou dizendo que é assim, na forma da lei. Você entendeu? Pessoal, por necessidade imperiosa, um servidor público pode ser convocado a prestar hora extra, né? Devidamente autorizado pelo senhor governador. Isto é questão de prova, dizendo que deve ser autorizado pela chefia imediata, e isso estará evidentemente muito incorreto. A autorização, né, para a convocação do serviço extraordinário partirá do senhor governador, não esqueçam disso. O horário extraordinário de que trata esse artigo não pode exceder 25% da carga horária diária, né? E pelo serviço prestado, presta atenção aqui, em caráter extraordinário, o servidor terá direito à remuneração ou até mesmo uma folga na forma do regulamento. E claro que nós não deixamos de lembrar você que o serviço noturno, cada prova, várias provas, IGP, Estudo de Perícia, Geral de Perícias, provas básicas muitas vezes são perguntadas isso. Serviço noturno entre as 22 horas e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Professor, mas lá no meu trabalho, o meu trabalho noturno é... Não. É o que o Estado do Rio Grande do Sul escolheu como serviço noturno. Das 22 às 5 da manhã. Observado aí o artigo 113, o valor, a hora da hora, né, do adicional noturno que aqui consta. A hora de trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos, questão de prova de concurso. Uma hora de trabalho noturna computa-se: letra A, 60 minutos. Letra B, 54 minutos e 30 segundos. Letra C, 54 minutos. Letra D, 52 minutos. Ou seja, a hora de trabalho noturno será computada como 52 minutos e 30 segundos. Cai na prova? Fica a dica.